evitar o que é mal. Sim, mais alguma? E se usasse a bateria com moderação, podemos dizer assim? A bateria com moderação? Não tão demais. É, Na dose certa. Numa pequena dose. numa pequena dose. Então, ó, vejam bem, olha o que eu acabei de dizer para vocês. Esse ritmo discordante, do qual a bateria, na grande maioria das vezes faz, porque ela foi criada para isso, ele produz o mesmo efeito das drogas. Aí eu pergunto para vocês, quanto de êxtase você tomaria que não causaria efeito, ou daria para o filho, ou para não sei quem, quanto? Alguma porção? Nada. É isso que vocês me responderam. Eu respondi a tua pergunta? Se esse ritmo faz o mesmo efeito de drogas, quanto de drogas nós podemos usar que não causa efeito nenhum? Mais alguma coisa? Não? Então vejam ali, ó. Noradrenalina e dopamina estimulam o centro de recompensa e produz prazer. E essa necessidade do prazer, né, de repetir isso aí, gera o que se chama tolerância, ou seja, precisa sempre uma dose maior para produzir o mesmo efeito. Né? Então, quando essa dependência, ou seja, essa necessidade de repetir sempre isso, cada vez em doses maiores, e que nós perdemos o controle sobre isso, ou seja, o nosso córtex pré-frontal já não controla mais isso, isso vira vício. Então eu vou repetir. Drogas psicoativas, por que provocam vício? Porque tem esse efeito, ó. Elas produzem prazer mesmo sendo ruim para ingerir. Mas o nosso organismo sente prazer naquilo e isso gera que a gente repita e vai gerar vício. Então esse ritmo, e eu tinha falado antes, né? Por que nas músicas como rock, jazz e na maioria das músicas populares é utilizada a bateria com esse ritmo? Porque é viciante. E sendo viciante, as pessoas sempre tendem a usar cada vez mais, pois não? Seria como a cerveja, que é ruim, mas as pessoas sentem prazer. Exatamente, é ruim e sente prazer. O cigarro é ruim e as pessoas continuam tomando, né? A cachaça é ruim, mas as pessoas continuam tomando. Por quê? Exatamente por isso, ó. Gera prazer e a pessoa tende a fazer de novo e agora aquele mesma quantidade de estímulo não é suficiente, tem que fazer mais, tomar mais ou ouvir mais desse ritmo para poder produzir o mesmo efeito. Isso chama-se tolerância. Tá? E a dependência é essa, a gente querer sempre estar repetindo esse fenômeno. Isso é o vício. Tá? Então vejam, ó, níveis aumentados de noradrenalina e adrenalina inibem a mente e a razão. E a adrenalina estimula o centro do comando emocional. Então aí vem o jovem, né? Ele gosta de fazer coisas novas, porque dá prazer. E quantas vezes você já escutaram, pô, isso é adrenalina, não é isso? É por esse efeito, ó. Ela estimula o centro do comando emocional, né? E isso dá prazer e elas tendem a repetir isso e podem até pessoas estar viciadas no estresse, né? Ou viciadas num esporte ou qualquer outra coisa, em comida, por exemplo, em sexo, tudo que dá prazer, quando nós não conseguimos controlar, vira vício, tá certo? Então veja, ó, isso pode levar à predominância das emoções sobre a razão. Sempre que as emoções superam a razão, isso chama-se êxtase. Tá certo? Então a gente vê em muitos locais, naquilo que tu falou, né? Em muitas reuniões de umbanda e tal, e infelizmente às vezes em igrejas evangélicas, não é? Onde começa a cantar levantando as mãos, e alguns caem no chão, e não são, ou seja, já entraram em êxtase. As emoções estão superando a razão. Isso ocorre a mesma coisa no rock. Né? Eu nunca fui lá, mas vejo, né, pela televisão. É isso que acontece. Supera a razão e daí as pessoas não sabem mais o que estão fazendo. O álcool leva a mesma coisa. Né? Tanto é que na Bíblia, quando sacerdotes ingeriram álcool, misturaram lá na adoração algo comum. E Deus não os perdoou por isso.
Veja, o psiquiatra Velebel relata a relação entre a batida do rock e o vício. Uma das mais poderosas liberações de adrenalina na reação de fuga ou luta, lembra do estresse, acontece na música com volume forte e com ritmo e acordes discordantes. Os músicos descobriram que a música que não segue as regras matemáticas exatas da harmonia e do ritmo corporal, ou seja, é ritmo discordante, faz com que o ouvinte experimente um clímax viciante. Assim como as anfetaminas causam dependência. E os músicos utilizam o ritmo discordante para causar dependência e tolerância. E assim vender mais. Eu quero que vocês anotem uma coisa. Isso não é só no rock, não é só na música popular. Se colocar esse ritmo em qualquer música e tocada em qualquer lugar, mesmo na igreja, o efeito é o mesmo. Mesmo que as palavras não induzam a isso. Porque as palavras usadas numa música não anulam esses efeitos dela. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mesmo tocado na igreja, esse ritmo vai induzir esse efeito. Tá certo? Então veja, a mesma música que no passado criava uma sensação agradável de excitação, agora não satisfaz mais. Ela precisa se tornar mais estridente, mais intensa e mais discordante. Isso é a tolerância, né? Então veja, essa música intensa, monótona, como no concerto de rock, induz a produção excessiva de adrenalina. E a adrenalina, quando começa a ser degradada, produz adrenocromo. E esse metabólito é semelhante, o efeito dele é semelhante ao LSD. Tá? É um pouco mais fraco que as drogas, mas os testes mostraram que ele cria uma dependência semelhante às outras drogas citadas. Então a adrenalina pode causar vício e tudo aquilo que estimula o nosso organismo a produzir adrenalina em demasia por pouco tempo ou por longo tempo em níveis mais baixos, pode induzir esse efeito semelhante às drogas. Aqui o chefe do departamento de psicologia na Rússia, né, descobriu que ouvintes do heavy metal, né, ou seja, do rock, são afetados pelos mecanismos da dependência. E quando eles foram isolados de tal música, por uma semana, eles ficaram irritáveis, suas mãos tremeram e seu pulso fica irregular. O que aconteceu com eles? Alguns deles se recusaram a continuar, né, com as experiências depois do terceiro dia. Isso significa que estavam testemunhando um tipo de doença. E aí ele diz, parece que a música rock tem uma influência psicológica e também bioquímica, a aparência das substâncias do tipo morfina que induzem ao prazer. Eu quero dizer outra coisa que eu lembrei aqui e que eu gostaria de falar, é sobre a repetição. Sempre que acontece repetição, seja no ritmo ou seja na melodia, depois de 3 ou 4 repetições, o nosso córtex pré-frontal já começa a sofrer inibição. É o que se chama de... Né? Então, lembra que tem músicas que não tem o ritmo, mas é aquela melodia monótona, né? Que vai se repetindo? Isso também inibe o córtex pré-frontal. Nova Era, por exemplo, né? A Nova Era repete muito, né? A melodia, repete muito a melodia. Então, seja na melodia ou seja no ritmo, no que começa a repetir em curto espaço de tempo, diz os estudos que a partir de 3 ou 4 repetições, já começa a inibição do córtex pré-frontal. Então, com isso, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, mas nós poderíamos encerrar esse... sim, pois não. Você citou sobre a razão e a emoção. Sim. Quando a emoção ultrapassa a razão, é o efeito êxtase. Então, vamos supor que a letra da música seja a razão, né, desse modo, e o ritmo seja a emoção. Se nós damos mais ênfase no ritmo, significa que nós estamos sujeitando a entrar em êxtase. Sim, sem dúvida. A letra não exerce influência nenhuma desse tipo que o ritmo faz. Não importa a letra que nós colocamos. Entendeu? Se usarmos esse ritmo discordante, acentuado por instrumentos
que produzem ruído. E quanto mais discordante, quanto mais deslocado, né, ou sincopado for o ritmo, maior será o efeito de inibição na mente. A letra não anula os efeitos da música. Então, se